Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar complementando as informações que foram passadas no capítulo sobre a camada de transporte, e aí a gente vai ver um pouquinho melhor como é que funciona o processo de estabelecimento de sessão e do controle de sessão do protocolo TCP. Tá? Então aqui eu estou simbolizando que o computador A ele está querendo se comunicar com o computador B, e ele vai utilizar esse protocolo TCP para estabelecer a sessão. Então, quando ele for iniciar a sessão, o computador A ele vai mandar uma flag SYN para o computador B. Esse SYN quer dizer de sincronização, ele quer sincronizar. Então, ele vai falar, computador B, eu quero estabelecer uma sessão com você. Pode? Aí o computador B vai responder com um ACK, né, uma confirmação, ele vai falar, não, pode, beleza, vamos estabelecer uma sessão. E eu também quero estabelecer uma sessão com você, porque ele vai mandar um sim também. Né? E aí o computador A ele vai responder com ACK, ele fala, beleza, então eu também, então eu quero estabelecer uma sessão com você. E aí ele faz esse Three-Way Handshake, que são essas três setas aqui simbolizadas. Nesse método de estabelecimento de sessão, que só o TCP faz, ele vai estabelecer algumas regras, porque esse protocolo ele precisa de bastante regras para que ele seja confiável. E aí ele vai estabelecer um tamanho de mensagem, que aqui eu coloquei um exemplo de 1000, e um tamanho de janela, que no caso aqui a gente colocou de 3000. E aí, depois de estabelecidas essas regras de controle de sessão, o computador A ele vai iniciar o envio dos dados, né, que vão estar segmentados. E aí ele vai estabelecer um número aleatório de sequência, que é aquele número que ele vai poder realizar o controle, e quando chegar aqui do lado do computador B, ele vai poder, se chegar de forma com a numeração alternada, né, não ser uma numeração crescente, ele vai poder fazer a reordenação desses segmentos. Então ele vai mandar o segmento número 1 com um tamanho de janela de 1000 bytes. E aí 1000 bytes não bateu, não chegou à janela de 3000, ele vai mandar o segundo, que vai dar 2000, e vai mandar o terceiro, 3000. Quando ele atingir o tamanho da janela, ele vai parar de enviar. Ele para de enviar e aguarda que o computador B confirme isso. Ele precisa que o computador B confirme o recebimento desses três segmentos. E aí ele vai iniciar aquele temporizador e vai aguardar um tempo. Como o computador B recebeu esses três segmentos, ele vai falar assim, confirmo para você que eu recebi esses três segmentos e espera agora o próximo segmento que começa com 3001. Então ele não vai falar que recebeu o 3000, ele já fala que quer receber já o próximo. Então beleza, o computador A viu que ele recebeu e vai mandar o próximo segmento. Então segmento agora de número 3001, e aí vai chegar no computador B o segmento 4000. Depois ele vai mandar o segmento 4001 e vai chegar aqui o 5000. Depois ele vai mandar o segmento 5001 e aqui vai chegar o segmento 5000 do computador. Chegando com o segmento 5000, vejam que aqui nós temos, vai chegar aqui o 6000. Vejam que nós temos agora mais uma janela de 3000. Então o computador A para de receber, de enviar e aguarda uma confirmação do computador B. Eu acho que dessa forma fica mais simples como é que funciona a comunicação do protocolo TCP e vai ajudar vocês a entender melhor como é que esse protocolo ele é dito, né, confiável. Eu escrevi algumas coisas aqui também, né, as suas funções. Então, o protocolo TCP ele vai realizar a segmentação, ele vai
estabelecer o controle de fluxo confirmando os recebimentos, é aquele ACK. Ele vai realizar retransmissão caso não receba essa confirmação, e ele vai reconstruir os segmentos caso ele chegue de forma desordenada do outro lado. Então, ele vai fazer com que ele fique tudo da forma correta. E ele vai estar sempre estabelecendo um tamanho de janela, porque o tamanho de janela é muito importante. Caso esse segmento aqui ele não venha a chegar, o outro computador, ele vai mandar um ACK apenas do 2000. Então, o computador A ele vai saber que a comunicação ela não está sendo tão eficiente. E aí, eles podem negociar um novo tamanho de janela, por exemplo, diminuindo para uma janela de 1000. Então, a cada envio de um segmento, o computador A vai aguardar o OK, né, a confirmação do computador B. E aqui, eu coloco aqui porque essa comunicação é bidirecional. Então, ela não acontece só o computador A enviando. O computador B também precisa enviar. E aqui é aquilo que a gente viu, né? O computador A estabeleceu o início de sessão com o computador B, ele enviou a sequência número 1, fechando a sua janela, né? Enviando 3.000 bytes, e o computador B também quer enviar. E aí ele envia, falando para o computador A, que ele vai enviar uma sequência que começa com o número 100, né, a sequência aleatória. E aí vai chegar um segmento com 1100 aqui, né? Ele começou com 1000, né? Com 100, e aqui vai chegar o 1100. Aqui o 1200, aqui o 1300. E aí, aqui o 2100, né? 2100, porque o tamanho dos dados, dos segmentos é de 1000 em 1000, e aqui o 3100. Chegando o 3100, o computador A, por sua vez, ele vai também ter que dar uma confirmação. Então, ele vai confirmar que ele recebeu o 3100 através do ACK de 3101. Ele soma mais um para falar que ele está aguardando o 3101. E o computador B, por sua vez, ele confirma também o 3.000 que ele recebeu, né? Os 3.000 bytes que ele recebeu, dando um ACK de 3001. Isso aqui ficaria, por exemplo, aqui em cima, né? Ele recebeu os 3.000 e dá um ACK de 3001. E aí, assim, continua todo o processo de comunicação, de estabelecimento e continuação de sessão até ocorrer a finalização. Finalização essa que eu não coloquei aqui, mas a gente pode fazer agora. Por exemplo, o computador A quer finalizar, então ele vai mandar um fim. Ele não tem mais nada para transmitir. O computador B, por sua vez, ele vai dar um ACK. Ele confirma que essa finalização, ele confirma que o A quer finalizar. E o computador B, ele vai mandar também um fim, porque ele não tem mais nada para transmitir. E aí o computador A responde com um ACK. E aí eles finalizam a sessão. Vou mostrar para vocês agora como isso acontece no Wireshark. Eu vou abrir aqui o meu navegador. Vou colocar que eu quero monitorar a minha rede sem fio.
e aqui eu vou digitar um site. www. Antes disso, eu vou querer descobrir o IP desse site. Eu vou dar um ping www.eb.br.mil.br e aqui eu recebo o endereço IP desse site. Vou copiar. E agora eu vou acessar o site www.escom.eb.mil.br. Abri o site. Volto aqui para o Wireshark e vou pausar essa captura, porque eu não preciso mais. E agora eu vou realizar um filtro. Então, eu vou colocar IP.addr igual e o endereço IP do site da Escom. Vamos copiar aqui novamente. Pronto. Filtrei. Vejam que antes de eu acessar o site, eu realizei um ping. Aqui a gente está vendo da perspectiva do servidor lá da escola de comunicações. Vejam que o IP de origem é o IP dele. E o IP de destino é o meu IP interno aqui da minha máquina. Tá? E antes de eu acessar o site, eu realizei um ping. Veja aqui a resposta do ping do servidor web lá da escola de comunicações. Mas eu não quero ver ping, eu não quero ver protocolo ICMP, eu quero ver o protocolo TCP. Então eu vou realizar mais um filtro aqui, TCP. Pronto. Então isso aqui é sobre a perspectiva do servidor da escola de comunicações. Vejam, eu enviei um SYN lá para o servidor da escola de comunicações e o servidor da escola de comunicações me respondeu um SYN e um ACK. Vamos abrir aqui o campo do TCP. Vejam que não tem camada de aplicação aqui. Ele começa da aplicação número... ele começa da camada número 4. A gente não tem nada aqui embaixo. E aqui embaixo eu vou abrir. Ele fala que a porta de origem, né? Isso aqui é o servidor me respondendo. A porta de origem é 80, com a porta de destino, essa porta grande aqui, 49.868, que foi a porta que saiu da minha máquina. E aí, ele mandou uma flag para a gente de SYN ACK, então ele já está confirmando que ele quer, que ele recebeu um SYN e também quer sincronizar comigo. Aqui o tamanho do cabeçalho. E uma coisa mais importante aqui, que é o número de sequência. Então, ele está respondendo com a sequência 0, né? Ele está mandando com a sequência 0 e está dando um ACK com o número 1. Então, esse ACK com o número 1 é porque a minha sequência começou com 0. Lembra que o ACK é a sequência mais o número 1? Então, ele já está avisando ao meu computador que está aguardando, né, os dados, né, que comecem com o número 1. O segmento que comece com o número 1. E ele está dando a sequência dele, que é 0. Descendo mais aqui um pouco, aqui tem, depois de ele mandar o SYN e o ACK, né, ele mandou só um ACK para mim. Isso aqui ele já está dando um ACK que ele recebeu o quê? Né? Ele está dando um ACK que recebeu o segmento 337. Olha aqui, ele está dando já um 338. Ele já está falando que está aguardando o próximo segmento 338. E aí aqui já vai começar a transmissão dos dados. Né? A transmissão de dados, na verdade aqui já iniciou, e aí ele vai ficar fazendo o SYN e o ACK até finalizar a conexão. Beleza, pessoal?
Então, até o próximo capítulo e bons estudos.